Bom dia, sétimo ano. Good morning. Como vocês estão? Estou aqui nessa manhã de segunda-feira para apresentar para vocês uma nova metodologia que nós utilizaremos a partir de hoje até que as nossas aulas presenciais não retornem. Os vídeos de vocês, com as aulas de vocês, serão subidas agora para esse canal do YouTube. Então, se você seguir na sequência desse vídeo, você vai assistir os vídeos das aulas que estariam no seu horário escolar. Então, hoje, por exemplo, na segunda-feira, você teria uma aula de inglês, uma aula de informática, 2 aulas de ciências e uma aula de redação. É por isso que os vídeos, as aulas, seguirão nessa sequência. Uma aula de inglês com o Mr. Stefflin, uma aula de informática com o Mr. Gleidson, uma aula de ciências com a Miss Val e uma aula de redação com a Miss Cristiane. Estou deixando para vocês aqui na descrição desse vídeo os minutos e os segundos exatos que essas aulas começam, caso vocês queiram retornar nessas aulas em algum momento do dia ou da semana, ok? Então fiquem à vontade para assistir os vídeos, reassistir as aulas quantas vezes vocês quiserem. É por isso, inclusive, que nós escolhemos a plataforma do YouTube para subir as nossas aulas. Porque aqui nós podemos armazenar as aulas, disponibilizar para vocês de uma maneira segura e que vocês pudessem acessar quantas vezes achassem necessário. Ok? Então assistam às aulas, se esforcem para fazer as atividades propostas pelos professores e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Os vídeos serão postados todos os dias, às 9 horas, aqui no canal. Para isso, para que você tenha acesso a essas informações de quando os vídeos forem liberados, para que vocês assistam, se inscreva no canal do Colégio Athletics, clica aí no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. No mais, estou ansioso para encontrar vocês no retorno às nossas aulas. Abraço, fiquem com Deus. Tudo bem, galera do sétimo ano? Tô passando aqui hoje para trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Nós, professores do Athletics, a gente vai estar disponibilizando o conteúdo para vocês no YouTube. Para vocês terem mais acesso, e a hora que vocês quiserem voltar no vídeo, rever o conteúdo, fica super mais simples de ser trabalhado dessa forma, certinho? E na matéria de inglês eu trouxe para vocês um conteúdo em slides, e esses conteúdos vão ter que ser repassados para o caderno, certinho? Porque no retorno das aulas eu vou visitar o caderno de vocês. E esse conteúdo é super bacaninha de ser trabalhado, super curto, certo? E vai corresponder a 2 temas diferentes para essa semana. Então nós vamos ter uma sequência de 3 vídeos. O primeiro vídeo vão ser os 2 conteúdos em si para serem explicados. O segundo vídeo vai ser um vídeo de atividade sobre esses conteúdos. E o terceiro vídeo vai ser um vídeo de correção desses exercícios. Certinho? Então vamos lá para a primeira parte. Nosso primeiro conteúdo em si, ele vai ser sobre abilities, habilidades. Para eu expressar uma habilidade em inglês, eu tenho que usar a palavra can, o verbo can. O verbo can, ele tem 2 significados: poder ou conseguir. Então, we use the verb can to express the abilities. Nós usamos o can para expressar as habilidades. E a pergunta em si, quando eu quero perguntar o que alguém pode fazer, é what can you do? What can you do? E exemplos de respostas são I can jump. Eu posso pular. Eu consigo pular. Ou I can run. Eu posso correr. Eu consigo correr. Certinho? 2 imagens aqui ilustrativas com os verbos para vocês. Então, a parte importante. Para eu expressar a minha habilidade, eu preciso do verbo can, que significa poder ou conseguir, certinho? A pergunta para a habilidade é what can you do? E a minha frase super pequena. Eu tenho um sujeito, o verbo can, certo? E um complemento que vai ser correr, pular, cantar. Minha frase está formada. Super simples. Vamos seguir aqui para o próximo slide, onde a gente tem o Abilities Vocabulary. Então, nós temos um vocabulário de verbos para serem usados nas habilidades. E eu separei para vocês o verbo jump, run, sing, dance, play, make, fight,
teach, learn, drive. Então, esses verbos que eu separei para vocês da primeira coluna estão traduzidos para facilitar para vocês também em casa, para vocês não precisarem recorrer a tradutores ou dicionário. Então, já estão traduzidos aqui, certinho? Então, é super tranquilo de estar trabalhando. Aí, como é que eu vou formular minha frase? Se pedir para eu formular uma frase de habilidade no próximo vídeo, dos exercícios. Vou voltar no slide anterior e olhar. I can jump. Certo, I é um pronome. Eu posso trocar esse pronome para she, por exemplo? Posso. She can jump. Para we can run. Da mesma forma. Certinho, super simples. E o conteúdo seguinte que eu preparei para vocês é o conteúdo de adjective plus preposition. Adjetivo mais preposição. Então eu formulei um esqueminha separado para vocês entenderem como é que a gente vai realizar esse conteúdo. Meu primeiro quadro, minha primeira coluna são de adjectives, adjetivos. Então eu tenho good, mad, worried, afraid and happy. Da mesma forma como o conteúdo anterior, coloquei as traduções para vocês. Então esses são os meus adjetivos. Quando eu vou ligar eles com uma preposição, eu separei as preposições para vocês. At, about, of, with. Então temos essas 4 preposições. Se eu junto um adjetivo e uma preposição, eu tenho uma formação diferente, certo? Então eu posso ter good at, bom em, mad at, bravo com, worried about, preocupado com, afraid of, com medo de, e happy with, feliz com. Então a partir disso eu consigo completar textos, parágrafos e criar frases, certinho? Dá uma avaliada no próximo quadro aqui de exemplos, certinho? I get mad at, I'm worried about, e qualquer coisa voltem nos conteúdos para vocês não se perderem na hora de organizar o conteúdo para responder os exercícios no vídeo seguinte. Certinho, galera? Super simples o conteúdo, facinho de ser entendido. Voltem nos exemplos, revisem, passem tudo para o caderno e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de quarentena? Cumprindo todas as orientações, fazendo tudo certinho? Bem, espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo aí passar por essa situação, pois é uma situação nova para todo mundo e com certeza vamos sair muito mais fortes do que estamos. E pessoal, hoje eu trouxe uma aula de informática para vocês, de um conteúdo que nós vamos trabalhar esse ano, só que começando de uma forma diferente, começando por esse sistema à distância. Vocês assistiram o vídeo e aí no conforto da casa de vocês. Mas com certeza é um assunto que nós vamos debater aí ao longo de todo o ano. Esse assunto é segurança na internet. Por que eu escolhi segurança na internet para falar sobre isso agora? Porque eu tenho certeza que nesse tempo que vocês estão em casa, mais do que nunca, vocês estão mexendo muito mais na internet, acredito eu. Seja para ver vídeos, para assistir filme, para jogar alguma coisa, para ver uma série. E a internet, como nós já falamos várias vezes, é um ambiente incrível, tem um conteúdo maravilhoso. É graças à internet que estamos tendo essa possibilidade de nos comunicarmos com vocês aí, mesmo de longe. Então, assim, é um mundo sensacional. Mas assim como a vida real, a internet tem alguns cuidados. A vida real, você tem alguns cuidados que você aprende com o papai, com a mamãe, com a família, com a escola. E na internet não é diferente, tem vários cuidados que precisam ser tomados. E aí, hoje, nessa primeira aula, vamos falar um pouco de alguns cuidados. E na aula da semana que vem, a gente continua falando de outras dicas de segurança, tudo bem? Então, vamos lá. A pergunta para vocês é uma pergunta meio óbvia. Vocês sabem usar a internet? Eu tenho certeza que vocês estão falando aí, professor, é óbvio que eu sei usar a internet. E eu tenho certeza que vocês sabem usar a internet. A geração de vocês é uma geração que desde muito cedo já tem contato com a tecnologia. Já está lá mexendo no YouTube, já está lá jogando. Hoje as crianças, desde muito cedo, já estão ali com o tablet na mão. Então é uma geração que sabe usar a internet, que tem o controle da internet. Isso eu tenho certeza. Mas a pergunta é, vocês sabem usar a internet com segurança?
Aí é outra história, né? Usar a internet é uma coisa, usar com segurança é outra. Quais são as vantagens da internet? A gente sabe aí que a internet serve para lazer, dá pra gente jogar na internet, dá pra gente fazer atividades para passar o tempo, então lazer, estudo, como agora vocês estão estudando, estão aprendendo através desse vídeo que foi baixado pela internet para trabalhar. A maioria das profissões hoje em dia se usa a internet para pesquisa, vários trabalhos. Eu tenho certeza que nesses dias aí que vocês estão recebendo atividades, vocês estão fazendo muita pesquisa pela internet, também para socialização, conversar com os amigos, conversar com a família, seja o WhatsApp, sejam redes sociais e outras formas de comunicação. Então, a internet ela é um ambiente quase que infinito, dá para fazer diversas coisas, dá para fazer tudo isso com segurança. E aí, pessoal, eu queria trazer alguns dados para vocês, algumas notícias. Por exemplo, essa é a primeira notícia. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de crimes cibernéticos do mundo, e as crianças e os jovens são as vítimas mais fáceis. Gazeta do Povo 2017. Crianças e adolescentes são as principais vítimas de crimes cibernéticos. 76% dos usuários brasileiros já caíram em golpes virtuais. No Brasil, mais de 62 milhões de pessoas foram afetadas por crimes virtuais. Somente em 2017. Em 2016, esse número era de 42,4 milhões. Vendo essa notícia, é para a gente refletir essas notícias. Para nós refletirmos, será que realmente sabemos usar a internet? O brasileiro sabe usar a internet com segurança? A gente sabe aí que os números são muito altos, mas dá para se prevenir tomando cuidados simples. E aí vamos começar a falar desses cuidados. Hoje, próxima aula, a gente fala um pouco mais. Alguns cuidados na internet. Tenho certeza que alguns vocês já sabem, e alguns talvez, se vocês não sabem, vão saber a partir dessas aulas e vão ter um uso mais seguro da internet, um uso mais saudável. Então vamos lá para a primeira dica de segurança. Dica de segurança de internet. Dica número 1. Cuidado com as suas senhas. Não tenha só uma senha para todas as suas redes e compartilhe apenas com seus pais. Nunca compartilhe com amigos ou namoradas. Pessoal, senha é algo bem pessoal e você não pode compartilhar com qualquer um. Seja senha de redes sociais, seja senhas de contas, qualquer tipo de senha, ela tem que ser muito bem guardada. Às vezes um amigo de vocês, um colega, chega e fala: vamos trocar a senha, você me passa a sua senha, eu passo a sua, uma prova de confiança. Não façam isso, porque futuramente, se você tem um desentendimento com esse amigo, se esse amigo deixa de ser seu amigo, ele pode usar a sua senha para fazer coisas nas suas redes sociais, nas suas contas, seja de onde for. Então a senha, só compartilhe com o papai, com a mamãe. No geral, a senha ela é sua, e guarde essa senha e não divulgue, não fale para ninguém. Seja a senha do e-mail, de um jogo, do que for. E nunca façam senhas muito óbvias, como número de telefone, data de nascimento. É importante fazer uma senha que só você vai saber adivinhar, só você vai saber, vai se lembrar dessa senha. Então nada muito óbvio. Então tomar o cuidado com a senha é a primeira dica aí para a segurança da internet. Vamos para a próxima? Pense bem antes de publicar algo. Depois que algo vai para a internet, é muito difícil retirar. Na dúvida, não poste. Pessoal, a internet ela é compartilhada aí com o mundo inteiro. Algo que você posta aí na sua casa pode ser visto por alguém do outro lado do mundo. Então, é muito importante pensar o que você escreve, o que você fala, o que você posta na internet. Porque, na maioria das vezes, por mais que você ache que vai lá apagar, se arrependeu, eu vou apagar, alguém pode ter salvo esse material, pode ter baixado esse material. Então, é muito difícil algo que foi publicado depois sumir de vez da internet. Então, seja uma foto, seja alguma frase, seja algum texto, pense bem antes de publicar qualquer coisa na internet.
porque não é algo só para você, é algo que vai ser do mundo. Você coloca na internet, vai ser da internet no geral. Então é bem importante pensar em publicar. Na dúvida, será que eu posto essa foto? Será que eu escrevo isso? Na dúvida, não poste, tá bom? Melhor se prevenir, tomar esse cuidado. Então pensar bem antes de publicar algo. Não publique qualquer coisa na internet. É importante ter sempre uma medida, um senso, ter uma reflexão se aquilo realmente precisa ser postado, se aquilo não vai gerar dano para você ou se não vai gerar dano para outra pessoa. Então a segunda dica aí é pense bem antes de publicar algo. Terceira dica e muito importante: não exponha demais a sua vida pessoal na internet. Não poste dados pessoais e nem fale demais da sua vida para quem não conhece. Eu sei que a gente tem diversas redes sociais, diversas formas de exposição. As pessoas querem postar o que estão comendo, o que estão fazendo, aonde estão. Só que expor demais a sua vida, você está expondo a sua vida para quem? Para parentes, para amigos? Não, você também tem ali diversas outras pessoas que podem ter acesso à sua rede. Então, expor demais a vida pessoal é um perigo, porque você não sabe para quem você está expondo, quem está tendo acesso àquilo ali. Postar o tempo todo onde você está, o que você está fazendo, é um risco, é um perigo. Então, é interessante postar uma foto de viagem, uma foto com a família, postar foto em casa, uma foto que está comendo, mas não demais, nada em excesso. Porque afinal de contas você está se expondo ali para milhões de pessoas que podem ter acesso ao material. Então tomem cuidado ao expor demais a sua rotina, o que você faz no seu dia a dia. Essa é uma regra muito importante e vamos seguindo. Não publique sempre sua localização. Em um passeio ou viagem, tome cuidado ao publicar foto enquanto estiver fora. Existem quadrilhas especializadas em sequestros e crimes baseados nas redes sociais da pessoa. Às vezes você vai fazer uma viagem e aí você posta que está indo viajar, posta que você está viajando e dependendo, você não sabe quem está tendo acesso àquelas suas fotos, àquelas suas informações. Então, o fato de você estar viajando, as pessoas vão saber que você não está em casa. Se você posta que está na viagem, posta o tempo todo a rotina, pessoas vão saber onde você está, que a casa talvez pode estar livre. Então vai viajar, tire muitas fotos, foca na viagem aí, ó, como a imagem do lado. O foco tem que ser na viagem. Aproveita, tira foto sim, mas tenta não postar sempre imediatamente, postar naquele momento que você estiver lá. Chegou em casa, separa as melhores fotos, posta, compartilha, mas não fique compartilhando sempre aonde você está. Isso também de compartilhar, estou na escola, estou aqui no shopping, acontece muito de fazer check-in, né? Estou aqui no shopping com as minhas amigas, no shopping tal com as minhas amigas. Isso também é perigoso, porque você está expondo para outras pessoas aonde você está, com quem você está. Então isso dá acesso, assim como nós já conversamos ano passado, a gente sabe que a internet tem milhares de pessoas boas, mas assim como no dia a dia, como na vida real, tem pessoas ruins também. Então tome cuidado com isso de publicar o tempo todo aonde você está, com quem você está. Isso é um risco e tem que ser evitado. E pessoal, tem diversas outras dicas para vocês de segurança na internet. Eu vou guardar as próximas dicas para a nossa próxima aula. Para hoje eu quero deixar essas dicas. Semana que vem a gente finaliza as dicas, seja aqui EAD, seja presencialmente, e aí eu passo uma atividade para vocês. Semana que vem a gente finalizando esse conteúdo, vai ter uma atividade para vocês fazerem, valendo nota de informática. Não deixem de fazer as tarefas, não deixem de fazer essas atividades. Estou morrendo de saudades de vocês, da nossa rotina, do nosso contato presencial, dos nossos jogos. E eu mandei algumas sugestões de jogos esses dias, espero que vocês tenham recebido e tenham jogado também. Eu falei do Free, falei do Gartic, do Stop, do Perguntados. São jogos bem legais, continuem jogando.
Estamos aqui do outro lado, mas trabalhando para vocês, preparando material. Qualquer dúvida, entre em contato e estamos aqui para dar esse suporte para vocês. E cada dia mais a gente vai aprendendo nessa situação, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, um beijo para vocês. Se cuidem nesses dias e aproveitem o dia da melhor forma possível, estudando, tendo seu momento de lazer, tendo um momento com seu papai, com a mamãe. É muito importante a gente se juntar nesse período, tá bom? Então, até mais. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, meninos. Tudo bom? Que saudade de vocês, né? Infelizmente a nossa aula, ou felizmente, né, é por aqui. Estamos afastadinhos esses dias, mas a aula segue. Então, eu vou começar de onde nós paramos, né? A nossa última aula, nós começamos a ver classificação biológica. Então, nós vimos evolução e classificação. Na aula, nós começamos o capítulo 3, que é a classificação dos seres vivos. No livro de vocês tem uma tabelinha parecida com isso. Só que nós vimos ela de forma diferente. Lá na página 50, nós vimos que hoje, né, os seres vivos são classificados de acordo com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Também nós vimos a história, né, dessas classificações no início do capítulo, até chegar nos 5 reinos, que nós já estudamos, né, a característica do reino dos vegetais, que é o reino plantae, o reino animalia, que é o reino dos animais, o reino dos fungos, dos protistas e das bactérias. Estudamos a característica de cada um deles. Bom, para continuar, a questão da classificação dos seres vivos, né, que é a taxonomia. Toda classificação é obedecida a essa ordem. Então, o reino é o menor, né, parte do maior para o menor. Então, reino é um dos 5. Aí nós temos a divisão do filo, da classe, ordem, família e gênero. O que é filo? É o conjunto de classes. O que é classe? O conjunto de ordem. Ordem, um conjunto de famílias. Famílias, um conjunto de gênero. E gênero, um conjunto de espécie. O que é espécie? Espécies são seres vivos, né? Que são capazes de cruzar entre si, dando descendentes férteis. Bom, a classificação, ela surgiu por quê? Por que houve a classificação? Porque houve a necessidade de classificar as coisas, os objetos, de acordo com as suas semelhanças e diferença. Então, o ser humano achou importante. Por que classificar? Gente, para ficar melhor para estudar, para compreender melhor todas essas variedades, né? Agrupar esses organismos de acordo com as suas características comuns, facilitando o estudo, a pesquisa, toda essa variedade que existe no mundo, né? Para facilitar melhor os nossos estudos. E a sistemática, ela é o ramo da biologia que é responsável por estudar essa diversidade biológica, que é a biodiversidade. Então, ela estuda essas variedades, essas variações que existem entre os seres vivos. E é uma área que cresce muito hoje, né? Independente se já tem... Se vocês me perguntarem, tem todos os organismos vivos estão classificados? Os conhecidos, sim. Os descobertos, sim. À medida que eles vão descobrindo, eles vão fazendo uma classificação. Por isso que é um ramo que cresce muito. Então, hoje nós temos a taxonomia, que é a área responsável por dar nomes, e nós temos a filogenética, que estuda a genética desses organismos, vendo quais eles têm características parecidas.
Então, na classificação, nós temos a taxonomia. A taxonomia, ela tem dois conceitos. O primeiro se trata de umas ciências que buscam identificar e atribuir nome e classificar as espécies. A segundo conceito da taxonomia, ela é a que organiza os seres em categorias hierárquicas, certo? Inclui de categorias bem menores até categorias maiores e atribui os nomes científicos. Então, por exemplo, o coronavírus, né? A gente fala coronavírus, mas o nome científico dele ficou Covid-19, tá sendo popularmente chamado assim, mas ele tem o nome dele científico mesmo, ele é classificado assim. E a filogenética, ela tem um conceito de tratar, né, do entendimento das inter-relações evolutivas entre os organismos. Nós estudamos nas aulas anteriores o estudo genético de Darwin, né? Que Charles Darwin, ele que estudou a evolução das espécies. Ele ainda não sabia da genética em si, mas ele estudou e viu que existia características, né, entre seres iguais aí durante todo o planeta. Então, ele fez o estudo da evolução das espécies. Bom, a classificação biológica, ela vem na tentativa de sistematizar o mundo, né, desde a antiguidade até agora, usou critérios que foram empregados, né, bastante diversificados, levando em consideração a diversidade de cada grupo. E nós temos relatos desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, nesse intuito de classificar. No início do capítulo, tem lá alguns cientistas, nós vimos alguns desses cientistas que fez esse estudo e que hoje é estudado, né? Na época nem muitos deram bola, né? Nós vimos de Linné, que é o sueco, né? Carl von Linné, Aristóteles, né? Brummé. Então, nós temos alguns desses filósofos que foram estudando. E a classificação atual, né, os seres vivos hoje eles são classificados de acordo com a classificação de Linneu ou Linné, né? Carlos Linné, Carl von Linné, nós já estudamos sobre ele. Ele foi professor, médico e um naturalista sueco que acreditava na teoria do fixismo, que é o princípio da imutabilidade, que os seres vivos eram imutáveis. Ele propôs o sistema de classificação nas categorias hierárquicas, né? Reino, classe, ordem, gênero e espécie. Foi a primeira publicação dele a respeito disso. Antes, eles acreditavam que as espécies eram polinominal. Hoje, nós já sabemos e usamos a nomenclatura binominal. É o que nós utilizamos e que nós vamos ver que existem regras para essas nomenclaturas. Então, vamos lá. Vocês encontram esse conteúdo lá na página do livro de vocês, a partir da página 50. Olha aí, nós temos os níveis hierárquicos, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu costumo brincar que a gente faz aí o reficofage, para ficar fácil de decorar. Então, o reino é um grupo de filos, filo, grupo de classe, classe, grupo de ordens, ordem, grupo de famílias, família, grupo de gêneros, gênero, grupo de espécie, e espécie é um grupo de indivíduos semelhantes capazes de cruzar entre si, dando descendentes férteis. Aí eu tenho exemplos, né? O nome popular, a categoria, o táxon e o nome científico. Então, tem o milho, por exemplo. O milho, a categoria dele está classificada até o reino. Qual que é o reino dele? O táxon dele é o plantae. O nome científico, Zeia maies. Aí eu tenho outro exemplo de classificação, tá vendo lá? Eu tenho do reino, por exemplo, o cão, né?
O cão doméstico, ele é classificado, olha lá, qual o reino dele? O reino dele é a animalia. O filo é o cordata. Por que é o cordata? Porque ele é do grupo dos vertebrados, tem crânio e coluna vertebral. Filo, vertebrata, classe, mamália, porque ele é dos mamíferos, ordem, carnívora, família, Canidae, gênero, Canis. A espécie é Canis familiaris. Então, se vocês observarem lá no nome da espécie, são 2 nomes, por isso que é chamado de nomenclatura binominal, por causa desses 2 nominhos lá. O primeiro refere-se ao gênero, Canis, e familiares é a espécie, é o que separa ele, por exemplo, da família do lobo, do coiote. Olha lá, a classificação humana, por exemplo, a nossa classificação. Qual o nosso reino? Animalia, porque nós somos animais. O filo, cordata. Por que nós somos cordados? Porque durante o nosso desenvolvimento embrionário, a gente apresenta um tubo nervoso dorsal, uma notocorda e fendas faringianas. Subfilo, vertebrata. Por que é vertebrata? Porque nós possuímos crânio e coluna vertebral. Nós temos uma subclasse, que é a agostonomata, porque nós temos mandíbula. Classe, mamália, né? Porque nós somos mamíferos. Então, somos endotérmicos, apresentamos glândulas mamárias, pelos, né? Temos diafragma. Aí nós temos a subclasse, que é a euteria, que são os mamíferos placentários. Lembra que eu falei para vocês que dentro do grupo dos mamíferos ainda tem uma outra subdivisão, que nós chamamos de subclasse, que vai diferenciar nós de outros animais. Temos a nossa ordem é o primata, porque nós temos o polegar disponível, cérebro grande, visão binocular. A nossa família é a Hominidae, porque nós somos primatas bípedes e se mantemos ereto. Gênero nosso é o Homo. E a espécie Homo sapiens. Então, nós somos o único representante desse grupo, somos diferentes dos demais hominídeos. Então, a nomenclatura científica. O que é essa nomenclatura científica? Ela tem regras, né? Cada espécie, ela recebe um nome, e esse nome é válido mundialmente. Então, por isso, nós temos regras para escrever esses nomes, tá? Cada organismo é designado por 2 nomes, binominal. O primeiro é referente ao gênero, o segundo à espécie. A nomenclatura, ela é sempre latinizada e sublinhado. Então, se eu vou digitar, certo? Eu vou fazer ela em itálico. Tenho que destacar do restante do texto. Se eu vou fazer ela manuscrito, escrito à mão, eu tenho que sublinhar ele, passar um traço por baixo, tá? Digitado pode ser em itálico ou negrito, ou sublinhado, uma das 3 formas. Quando a gente escreve na mão, eu tenho que destacar ele. Eu posso escrever com a caneta colorida, professora? Pode sim. Posso destacar também sublinhando. Se eu escrever eles com a primeira letra, ela tem que ser maiúscula, tá? E o segundo nome é escrito minúsculo. Olha lá, a designação do gênero é expressa com a letra inicial em maiúsculo e a da espécie minúsculo. Então, como tem 2 nomes, o primeiro é referente ao gênero e o segundo à espécie. E esse do gênero tem que ser em letra maiúscula. A designação do gênero, ela deve ser substituída por uma letra inicial se o nome completo foi usado recentemente. Então, por exemplo, estou escrevendo um texto lá, uma pesquisa, e eu já escrevi Escherichia coli. Aí, para mim não ficar repetindo, eu posso colocar o e.coli e continuar o meu texto. Vocês viram que ali está em destaque, ele está em itálico. Se eu vou escrever ele manuscrito, eu sublinho. Por exemplo, do homem, eu estou citando lá o Homo sapiens, né? Que é a nomenclatura da nossa espécie. Aí, para mim não ficar repetindo, eu posso colocar Homo.sapiens. Eu posso abreviar dessa forma se já foi citado uma vez no texto.
Os nomes científicos são aceitos e conhecidos em todas as línguas e cada nome aplica-se apenas a uma espécie. Então, não vai repetir nome, tá? Não vai repetir os nomes. Por que não vai repetir? Porque cada indivíduo, cada espécie tem um nome específico. Por exemplo, do cão que fica canes familiares, né? Aí se for ter, vai ter outro canes familiares? Não. Quando eu faço essa publicação, fica todos os animais assim. Todos os cães domésticos é tratado assim. Todos os organismos celulares são designados assim, exceto o vírus, tá? Os vírus, a classificação deles é diferente. Depois eu mostro para vocês como que é numa outra aula. A maioria dos nomes dos gêneros e espécies é escolhida de forma a nos contar algo sobre o organismo. Pode ser a aparência, o habitat, a característica ou o cientista descobridor. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que dá um nome ao tamanduá bandeira, por exemplo, ele deu o nome dele e ele pode colocar referente a uma característica que ele possui ou por exemplo, do tamanduá, como eu falei para vocês, Myrmecophaga tridactyla. O nome dele indica que ele se alimenta de formiga e o tridactyla significa que ele tem 3 dedos em cada pata. Então, foi de acordo com a característica dele. Então, nós temos animais com a nomenclatura de acordo com a característica ou o nome de um cientista em homenagem a ele. Então, isso vai diferenciar, vai depender de quem está dando o nome. Escherichia coli, por exemplo, é um nome em função da biologista Theodorin Escheri e seu habitat, que é o colo intestinal. Então, Escherichia, né, é referente ao sobrenome da bióloga que descobriu, e coli é porque ela é encontrada no colo intestinal. Todos eles, gente, tem uma regra também para seguir o nome. A gente não vai entrar em detalhes porque vocês são do 7º ano. Mas na faculdade a gente aprende a dar os nomes desde o reino até a espécie, tá? Staphylococcus aureus, né? O nome é em função do modo que suas células se agregam, lembrando um cacho de uva, né? Staphylia é agrupamento e as suas colônias amarelas é dourado, então é aureus, né? Então fica como se fosse um cacho de uva dourado, então de acordo com a característica. Hoje nós temos a classificação dos reinos, né, em 5 reinos: reino Monera, protista, fungi, plantar e animalia. Não vou adentrar nos detalhes dos reinos, porque nós já estudamos isso, né? Nós estudamos característica de cada um deles e vamos repetir à medida que a gente for estudando eles, começando na próxima aula com bactérias, que é o reino Monera. O reino Monera, eu vou falar superficialmente, só para vocês lembrarem: unicelulares, procariontes, autótrofos, e tem algumas espécies heterótrofas. Lembrando que eu falei para vocês que a gente vai usar o ano inteirinho, então vocês têm que lembrar o que é unicelular, o que é procarionte, o que é autótrofos. Representantes são as bactérias e a arqueobactéria. Protistas, eles têm alguns unicelulares, porque ainda tem controvérsia nessa classificação, e alguns são pluricelulares ou multicelulares. Não tem tecido organizado, são eucariontes, algumas espécies autótrofas e outras heterótrofas, né? As algas são autótrofas, os demais protozoários são heterótrofos. Fungi ou fungos, né? Alguns são unicelulares, outros pluricelulares, são eucariontes, heterótrofos, não tem tecido organizado. Os principais representantes são os fungos. Os plantais são pluricelulares, eucariontes, autótrofos. Nós temos todos os vegetais aí: pteridófita, briófita, angiosperma e gimnosperma.
Reino Animalia ou Metazoa, que é o reino dos animais, são pluricelulares ou multicelulares, que podemos usar os dois nomes, eucariontes e heterótrofos, são todos os grupos de animais, os animais vertebrados e invertebrados. Bom, e para a próxima aula, eu vou mandar um outro videozinho. Essa semana nós temos 3 aulas, né? Então, para a próxima aula eu quero as tarefinhas das páginas 54, 55, 56 e 57. Nós já havíamos feito algumas páginas aí, né? Algumas atividades. A questão número 2, da página 54, tá pedindo para vocês escreverem no caderno, corrigindo as que tiver errada. Não precisa. Só coloca V a qualquer V e F a qualquer falsa, e a hora que eu for corrigir, eu vou pedir para vocês consertarem lá no livro a qualquer falsa. Professora, eu posso escrever no caderno fazendo certinho? Pode, né? Fica a critério de vocês. Quiser fazer no caderno, também ótimo. Quero só lembrá-los que quando a gente retornar, eu vou pedir para levar o módulo para eu carimbar as páginas para a gente poder atribuir uma notinha aí das nossas atividades contínuas, tá bom? Beijinhos para vocês, até a próxima aula. Olá, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Comigo tá tudo tranquilo. Estou trabalhando de casa, assim como vocês estão estudando em casa, tá todo mundo envolvido, para que vocês, né, não fiquem com nenhum prejuízo de conteúdos e de aprendizagem. Tudo bem? Passando aqui para falar com vocês, antes de começar a nossa aula, com relação ao nosso horário. Nós temos uma aula de redação na segunda-feira, no 5º horário, e outra aula na terça-feira, no 2º horário. Este é o nosso horário oficial de aulas. Então, a partir de agora, nós iremos seguir este horário, tudo bem? Então, essa aula aqui de redação, de SEI, ela é do dia 30/3/2020, segunda-feira, ok? Então, agora, vamos iniciar a nossa aula. Essa aula de hoje, ela é continuação, né, do conteúdo crônica, que nós já estudamos em sala de aula, fizemos leitura de uma crônica, que é aquela com o título de Estragou a Televisão. Vocês fizeram leitura dinâmica, né, cada um leu uma frase, uma oração, e aí o colega da frente ou o colega de trás, né, ia dando sequência a essa leitura. Fizemos atividades, corrigimos, e agora nós iremos passar para a produção escrita, relacionado à crônica. Na leitura, lá no momento de leitura 1, nós estudamos a crônica Estragou a Televisão. Aquela que tinha o casal, que, né, os vizinhos que não conversavam, ninguém conversava, todo mundo só ficava assistindo televisão o tempo todo, né, aquela rotina de TV, e eles não prestaram atenção no fato que aconteceu, né, que foi o quê? O marido entrou no apartamento de outra pessoa. E tem outros detalhes da história que nós já falamos e já estudamos em sala de aula. Queridos, esse primeiro texto que aparece aqui é uma crônica do Moacir Scliar. Ela é antecedida do resumo da notícia que a inspirou. Então, aqui eu tenho uma notícia e em seguida eu tenho o quê? A crônica. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam a leitura dessa crônica em voz alta, leitura dinâmica. Então, você chama seu irmão, sua irmã, sua prima, seu pai, sua mãe, seu responsável, enfim, quem estiver com você no momento da realização dessa atividade. Por que eu estou sugerindo isso? Isso é uma atividade frequente que é feita em sala de aula, leitura dinâmica. Como nós estamos
nesse momento de educação EAD, ou seja, educação à distância, enquanto vocês estão na casa de vocês e eu na minha, não tem como eu ouvi-los fazendo essa leitura. Então eu quero que vocês façam, que vocês tenham esse compromisso de fazer essa leitura com quem que esteja aí perto de vocês, para que vocês não percam ou tenham prejuízo quanto à oralidade, a questão da pontuação, a questão da oratória, da maneira como que você pronuncia as palavras, como que você lê as frases, as orações. Então, eu quero esse compromisso de que vocês estejam lendo esse texto em voz alta, tá? Então, é aprendendo com a professora, né? É uma matéria aqui da Folhetim, 10 de agosto de 2009, e depois vem a crônica do Moacir Scliar. Vou ler com vocês aqui as questões referentes a esta crônica. Que fato inspirou a criação da crônica? Qual que é o fato que levou esse autor a escrever essa crônica? O que aconteceu, né, que levou ele a escrever? Em que veículo de comunicação os textos foram publicados? O que é veículo de comunicação? É televisão? É internet? É jornal escrito? É jornal falado? É site de internet? Né? Em quais meios de comunicação foram publicados? Então, nós estamos falando do primeiro texto aqui e depois da crônica, né, que aparece aqui, que foi publicado. A linguagem, número 3, a linguagem empregada é a mesma nos dois textos? Justifique. É uma linguagem coloquial? É uma linguagem culta? Né? É o mesmo tipo de linguagem? Sim ou não? E aí você vai justificar. Eu sempre falo com vocês sobre essa questão dos enunciados. Prestem atenção nos enunciados. Porque muitas das vezes vocês acabam respondendo uma questão errada porque não interpretou ou leu rápido o enunciado. Então, aqui está pedindo duas coisas para você falar o quê? A linguagem empregada é a mesma nos dois textos? Justifique. Você vai dizer sim ou não e vai justificar. Na número 4, fala o seguinte. Essa crônica apresenta comparações inusitadas. O que é inusitado? É algo que diferente, algo criativo, é algo que foge assim dos padrões. Então, você vai dizer o quê? Essa crônica apresenta comparações inusitadas? Sim ou não? Por quê? São duas coisas são duas respostas, são duas coisas que vocês irão trabalhar nesse número 4. Na 5, das características abaixo, coloque N para notícia e C para crônica. Então, você vai olhar aqui e vai fazer essa marcação. Na número 6, a crônica de Moacir Scliar, com a crônica do momento 1, que é aquela da televisão, você vai fazer essa comparação entre um e outro. Qual delas apresenta o humor como recurso da crítica? Então, apresenta uma crítica, só que dentro dessa crítica tem um tom humorístico, um tom engraçado, né, que faz quem estiver lendo aquela crônica ou ouvindo a sorrir, né, a sentir um sentimento de alegria, de graça, né, achou engraçado. B. Qual apresenta um texto mais emotivo ou um apelo sentimental? Então, aqui já mudou de tom, já não é mais humor, e sim emotivo, né, que desperta algo do sentimento em si, né? Qual que é o apelo emotivo? Qual que é o apelo sentimental? Aqui eu tenho uma biografia, uma breve biografia de quem foi, né, Moacir Scliar, porque ele já faleceu, por isso que eu falei quem foi. Isso aí vocês façam a leitura também em voz alta. E agora aqui nós iremos passar para a questão da produção textual. Tá? Antes de passar para a produção textual, quero mostrar para vocês um link com relação à crônica. Crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. A palavra crônica deriva do grego cronos, que significa tempo. Então, normalmente nas crônicas, ela vai mostrando, ela vai apresentando fatos do cotidiano, mas dentro de uma cronologia.
dentro de um espaço de tempo. Por isso que eu falei para vocês, um dia em sala de aula, não deve se usar o termo era uma vez quando você está elaborando uma crônica. Era uma vez está relacionado a contos de fadas. Era uma vez. Então, se você começa com era uma vez, quem está lendo o seu texto já vai esperar elementos que compõem um conto de fadas, que são o quê? Princesas, príncipes, bruxas. E no final ele tem um desfecho que é o quê? Foram felizes para sempre. A crônica não se essa com era uma vez. E aí, quando você passa o conceito de crônica, você tem essa questão, essa característica de ordem cronológica. Começo, meio e fim. Iniciou-se uma história que começou ontem, e terminou hoje, ou começou agora de manhã, ou agora à tarde e terminou à noite. Enfim, teve uma ordem cronológica. Os cronistas procuram descrever os eventos cotidianos e relatados na crônica de acordo com sua própria visão crítica dos fatos, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse estabelecendo um diálogo. Então, a maneira com que o cronista, a pessoa que elaborou a crônica, fala, ela estabelece um diálogo, é como se o leitor estivesse conversando com o autor e vice-versa. Tranquilo? Isso aqui é um breve resumo do que nós já falamos em sala de aula. Agora aqui, pensando na produção de texto. Essa produção de texto aqui, até a página 82, é uma atividade, vou colocar aqui para vocês, é um homework, tá? Para que dia, professora, que é esse homework? Para a próxima aula. Que dia que é a próxima aula? Dia 31 de 3 de 2020, ou seja, terça-feira. Tranquilo? Você vai falar assim, mas eu já tô em work, eu tô trabalhando em casa, eu tô em homework. Sim, essa atividade você estará fazendo ela para o dia 31. Professora, mas você vai corrigir essa atividade dia 31, mas você não tá presencial. Não vou corrigir ela dia 31. Mas eu vou corrigir ela no dia que as aulas retornarem. Então, para que a sua atividade, as suas coisas que vocês estão fazendo em casa não acumulem, sigam esse cronograma como se vocês estivessem realmente lá na escola presencial. Então, vocês vão fazer esse compromisso, tá? Vai fazer essa atividade para o dia 31, para terça-feira. Combinado? Pensando na produção de texto. Agora, você vai escrever uma crônica que fará parte de um livro de crônicas da turma. Eu vou montar esse livro de crônicas quando as aulas retornarem, tá? Para isso, leia as notícias a seguir, pois é a partir de uma delas, tá? A partir de uma delas que seu texto deverá ser produzido. Então, aqui eu tenho duas notícias. Cabras são flagradas embarcando em ônibus nos Estados Unidos. Duas cabras chamaram a atenção em Vancouver, no estado de Washington, nos Estados Unidos, depois de fugirem de uma fazenda e entrarem em um ônibus quando o veículo parou para o embarque de duas jovens, segundo reportagem da emissora de TV Fox 12. Jorba Blake disse que suas cabras, Yoda e Yates, pularam o muro na quarta-feira e seguiram até a parada de ônibus perto da rodovia St. John's, com a rua 58. Quando duas mulheres entraram no ônibus, os animais as seguiram e tentaram pegar uma carona. As cabras foram flagradas entrando no ônibus pelo vidro de segurança do veículo. Elas são extremamente amigáveis. Nós as chamamos de vaca-cães.
pois elas nos seguem como cães, mas comem como vacas, disse Jorba. E aí esse texto aqui foi publicado, né, no G1 em São Paulo, foi extraído aqui desse site de notícias. E o acesso foi em 2015. A próxima notícia é: durante o programa ao vivo, castor faz xixi no rosto de apresentadora. Um castor urinou na apresentadora Debbie Turner Bell, quando ela comandava o programa The Early Show, da emissora americana de TV CBS, na última quinta-feira, 12. Ela foi atingida no rosto quando passava atrás do animal para pegar algo com a produção do programa. Então aí aqui tem as informações de onde foram retiradas essa notícia. Duas histórias bem inusitadas, né? E aconteceram de verdade, não é algo fictício. Para escrever seu texto, observe as orientações a seguir. Releia as notícias quantas vezes for necessário para que você se familiarize com o assunto, ou seja, para que você entenda o assunto. Escolha uma das notícias. Pense em quem serão os personagens da história. Lembre-se de que esse gênero apresenta um número reduzido de personagens. Então, pessoal, não vai colocar aí 15, 20 personagens, tá? Coloque em um número de personagens que você consiga explorar características deles dentro da história, tá bom? O tempo e o lugar onde ocorrerão os fatos. Depois, determine se sua crônica será narrada em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, eu conto a história, estou participando da história. Terceira pessoa, eu somente narro, relato o que está acontecendo em situações terceiras, com outras pessoas. Estabeleça o objetivo do texto. Se você quer sensibilizar, criticar, provocar reflexão ou humor, e etc. Tá? O que é sensibilizar? É comover, é chamar atenção, é no sentido assim da pessoa ficar comovida, sentida, emocionada. Criticar é uma crítica. Você está criticando, está apontando a algo ali que tem que ser refletido. Que encaixa também com provocar uma reflexão. Ou então o humor, que é algo engraçado. Lembre-se que a linguagem empregada deve ser o quê? Coloquial. Lembra que lá no... Agora há pouco eu falei com vocês que o narrador, né, o cronista, ele utiliza uma maneira de escrita que se aproxima do leitor. É como se eles estivessem conversando com o leitor. E aí essa questão da linguagem coloquial se encaixa nisso, na nossa fala do dia a dia. Pense em um título coerente para a sua crônica. Eu estou falando sobre um passeio no parque. Então, eu tenho que dar um texto, tenho que dar um título ao meu texto, à minha crônica, que seja coerente, que tenha a ver com ele. Eu não vou colocar um título que não tem nada a ver. Por isso que o ideal é dar o título ao texto depois que você já tem o quê? Escrito, depois que já está pronto. Agora vamos lá falar sobre produzindo o texto. Depois de tudo planejado, produza a crônica. Escolha se você vai expor suas ideias de maneira direta ou indireta. Escreva o seu texto usando linguagem informal, tá? Aquela linguagem do dia a dia. Crie uma situação em que fiquem claras quais as sensações que você pretende despertar no leitor. Eu quero despertar humor, então eu tenho que utilizar assuntos, eu tenho que utilizar palavras que desperte o humor. Voltando aqui, nesse direta e indireta, que é uma linguagem direta? É aquela que você fala diretamente com a pessoa. Então, eu falo assim, fulano, preciso que você se sente. Fulano, preciso que você se sente na terceira cadeira da primeira fila. Fazendo mapeamento, ó. Eu falei de forma o quê? Direta. Agora, se eu falo assim, eu chego aí, 7º ano, eu preciso que um aluno
Sente-se na terceira fila. Então, foi de maneira o quê? Indireta. Eu não falei diretamente com a pessoa. Então, eu posso falar assim, ó. Carlos, compre um tênis novo. Foi maneira direta. Se eu falo, preciso que Carlos compre um tênis novo. Não foi maneira direta, foi indireta. Produz um texto relativamente curto. Quando eu falo relativamente curto, meninos, não é pra você ir lá e fazer 5 linhas, não, tá? Atinja aí o mínimo de 20 linhas. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Quero que vocês alcancem. Mínimo de 20 linhas. Venha com... Ah, não, isso aqui... 14 linhas tá ótimo. Meu tema ficou muito bom, sim. Mas vamos tentar escrever um pouquinho mais, tá? Então, o que eu sempre venho conversando com vocês. Crie um título coerente. Falei com vocês agora há pouco. Se necessário, produza uma ilustração para a crônica. Ou seja, fique à vontade aí se vocês quiserem fazer um desenho. Isso aqui eu não vou colocar como obrigatório. Faça o texto em rascunho e depois revise-o, tá? E depois você passa ele a limpo. Passar ele a limpo para qual caderno? Para qual caderno, meninos? Para o caderno de quê? De redação, de IC. Tá? Por que eu tô falando isso, tô frisando isso? Porque eu vejo que alguns cometem umas confusões, assim, que colocam redação e literatura. Não façam isso. Coloquem no caderno de redação. Quando as nossas aulas voltarem, eu vou estar corrigindo isso daqui. E aí, posteriormente, para montar o nosso livro de crônicas. Tranquilo? Então, deixo aqui para vocês o meu abraço, o meu carinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!